Olá, nesse vídeo eu vou dizer tudo o que você precisa saber sobre gorduras, o segundo macronutriente dessa série de 3 episódios que eu montei com cuidado para que você saiba um pouco mais como montar, ou pelo menos como começar a montar um estilo de alimentação mais saudável para a sua vida. Então se você quer ter esse tipo de resultado bom na sua vida, fica até o final que eu vou tentar esmiuçar e lá mais pro final eu vou te ensinar a dar uma ideia de como calcular a quantidade de gordura na sua dieta. E lembrando que você não assistiu o vídeo 1 dessa série, eu vou deixar aqui em cima no card e também na descrição para você assistir primeiro o episódio 1, que é o mais importante desses 3, para você saber como calcular a sua proteína. Então fica até o final, vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é André Malman, seja bem-vindo ao meu canal de novo. Eu sou professor de Educação Física e proprietário aqui do Estúdio Incor, onde trabalhamos com pilates e treinamento funcional. Sou também personal trainer há mais de 10 anos, mestrando em Ciência e Reabilitação e trabalho muito com pessoas utilizando treinamento suspenso, qual aqui atrás de mim, o meu companheiro TRX. Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente quer saber um pouco mais sobre como calcular a sua quantidade de gorduras na sua dieta. E primeiro eu preciso que você desmistifique esse medo que existe das gorduras. Desde o século passado, ali aproximadamente anos 1940, 1950, foi criado um estilo de movimento, principalmente nos Estados Unidos, para forçar as pessoas da população mundial a consumir menos gordura na sua dieta, sob o argumento de que essa gordura faz mal e que pode criar placas nas suas artérias, pode engordar, pode criar outros problemas coronários, problemas cardíacos, e isso não é 100% verdadeiro, apesar de ter sim o seu embasamento científico e ter sim o seu ponto de verdade. Mas é preciso que você tenha cuidado com esse tipo de informação que tenta ser radical quando te diz que você não pode comer um estilo de alimento ou que você pode comer outros tipos de alimento. Hoje eu vou te falar aqui alguns tipos de gorduras que você deve sim implementar na sua alimentação que vão te fazer melhorar o funcionamento do seu organismo e vou falar outros tipos de gordura que, na minha opinião profissional, você deveria se afastar 100%. Como, por exemplo, as gorduras de garrafa PET, que eu vivo falando, que são os óleos de soja, canola e milho. Se você quer ter uma saúde mais forte, é importante que você diminua ou até zere o consumo desse tipo de gordura na sua alimentação. E aí você deve estar se perguntando, André, por que eu tenho que tirar esse tipo de gordura da minha alimentação? Por que isso faz mal? O tipo de gordura ele é criado em fábricas, num processo industrial que visa aumentar os lucros da indústria. E para isso eles precisam baratear os custos. E essas gorduras são feitas utilizando grandes quantidades de solvente químico para que ela seja extraída da planta. No caso da canola nem é uma planta, é um óleo totalmente sintético, mas por exemplo, o óleo de soja, que é extraído da soja, ele precisa passar por esse processo com solventes químicos e outros para refinar o óleo e ele ficar mais fácil de engarrafar e vender. E isso faz com que ele se torne um óleo extremamente barato, mas ele é muito tóxico para o nosso corpo. O nosso corpo entende aquilo como uma espécie quase de plástico, que vai envolver a sua célula e vai dificultar a comunicação de uma célula com a outra dentro do seu corpo. A mesma coisa ocorre com o óleo de milho, o óleo de canola, que é um veneno, e você deve evitar qualquer tipo desses óleos engarrafados e super refinados, que são gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas costumam ser ruins para a nossa alimentação. Existem alguns tipos de gorduras que são insaturadas e fazem bem para a nossa alimentação. Dentre elas o azeite de oliva, que é extraído de forma mecânica, com um processo de prensa da oliva ou da azeitona, você conhece, e esse processo faz com que esse óleo saia de forma natural da azeitona e você pode utilizar esse óleo de forma quase que abundante assim, na sua alimentação. Não vou dizer para você exagerar no consumo desse óleo ou de outro, porque de fato qualquer tipo de nutriente ou macronutriente que nós ingerimos demais na nossa dieta vai acabar prejudicando o funcionamento do nosso corpo. Nosso corpo precisa de um certo equilíbrio entre esses macronutrientes, que são proteínas, gorduras e carboidratos. André, qual que é o tipo de óleo que eu posso comer? Qual tipo de gordura eu devo comer? Eu vou te dizer uma listinha fácil aqui para você começar a implementar na sua alimentação. Mas antes de te dizer essa lista, eu preciso que você saiba que é a minha opinião profissional. Eu não sou profissional de nutrição, sou profissional de educação física, mas tenho sim um conhecimento abundante de nutrição e gostaria de compartilhar com você um pouco da minha opinião e aí você vai testar se isso faz sentido para você ou não. Antes da lista, é importante que você veja aqui embaixo, se você gostando desse conteúdo, deixa um joinha para mim e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações que vai aparecer do lado do botão de inscrição, para que você receba a notificação no seu celular cada vez que eu enviar um vídeo novo. Eu vou enviar mais um vídeo essa semana ainda, ou semana que vem, no máximo,
que é sobre os carboidratos. E esse provavelmente é o que mais lhe interessa. Fica atento que eu vou mandar um vídeo novo sobre carboidratos, que é o episódio 3 dessa série. Mas voltando para a lista de alimentos que você pode consumir, vai lá uma lista fácil. São eles: azeite de oliva, gordura de coco, ou óleo de coco também, gordura da banha do porco, gordura do abacate. O abacate é uma fonte rica de gorduras, são ácidos graxos essenciais para o nosso corpo, que podem ajudar você a metabolizar e te saciar por mais. Outra fonte legal de você utilizar na sua alimentação de gordura são as gorduras de origem animal, das carnes, né, tanto de porco, de gado, de frango, de peixes. Especialmente o de peixe, são ricos em ômega 3, você já deve ter ouvido falar, que é um ácido graxo essencial. Quando a gente fala tanto em aminoácido quanto em ácido graxo essencial, estamos falando de micronutrientes, que são unidades estruturais da proteína, no caso dos aminoácidos, e da gordura, no caso dos ácidos graxos. E são essenciais porque essa nomenclatura vem do fato desses ácidos graxos ou desses aminoácidos não serem encontrados ou não serem sintetizados dentro do nosso corpo de forma natural. Portanto, a gente precisa ingeri-los através da alimentação. Os ácidos graxos essenciais são o ômega 3 e alguns outros ômega que você deve ter ouvido falar. Esses óleos estão presentes principalmente no peixe, que são gorduras boas do peixe. Você deve ter ouvido falar que o peixe faz muito bem para a saúde. Você tem que ter cuidado com a origem desse peixe, porque, por exemplo, aqui no Brasil, grande parte do nosso salmão não é tão natural quanto ele era originalmente, mas se você não tem condições de ir num salmão mais natural, você não vai trocar, obviamente, o salmão por outra porcaria qualquer que você vai encontrar no supermercado. Você vai pegar aquele peixe que você tem condições de pagar e vai fazer muito melhor do que estar comprando uma gordura embalada, por exemplo, num pacote de salgadinho. Agora, para te ajudar, eu vou te dizer um pouco de como você vai calcular a quantidade de gorduras que você vai ingerir no seu dia. Então, como eu ensinei lá no outro vídeo sobre proteínas, assim como as proteínas, as gorduras não são 100% dos alimentos gordurosos, exceto se você pegar a gordura pura, como no caso da banha de porco e do azeite de oliva. Por exemplo, são gorduras praticamente puras, 100% ácidos graxos. Mas, por exemplo, se você vai pegar gorduras da carne vermelha, não vai ser 100% de um bife que vai ser gordura. Cada bife, cada tipo de carne tem um percentual de gordura. E é interessante que você procure tabelas nutricionais dos alimentos para ter uma noção de quanto tem em cada alimento que você está consumindo. Você vai saber lá, tem cada 100 gramas, por exemplo, de carne, vamos dizer que tem ali 30, 40 gramas de gordura, você vai saber que você pode comer um X de quilos de carne, ou de gramas de carne no dia, para adquirir aquela quantidade de gorduras no dia. Eu recomendo que você tenha uma ingesta de aproximadamente aí 40 a 50% da sua ingesta diária de gorduras, principalmente se você está no caso de quem busca emagrecimento. Já se você busca ganho de massa muscular, você pode ter uma dieta mais equilibrada em gorduras e carboidratos. Você vai lembrar que proteínas deve ser priorizado, então você vai primeiro calcular a quantidade de proteínas, como eu expliquei lá no vídeo 1 da série, e o restante dessa percentual da sua dieta, você vai fazer equilibrado em gorduras e carboidratos de origem boas. Eu vou falar dos carboidratos no próximo vídeo, que é o último dessa série. Ou você pode diminuir a quantidade de carboidratos e aumentar a ingesta de gorduras. Então vamos dizer, por exemplo, que a sua alimentação fechou lá 2.000 calorias. Dessas 2.000 calorias você vai ter aproximadamente 30 a 35% ali de proteínas, deverá dar mais ou menos isso. E você vai ter outros 65% para dividir em gorduras e carboidratos. E desse eu recomendaria, principalmente no caso de quem busca emagrecimento, que a gordura fosse um pouco maior, desde que viesse dessas fontes boas. E agora no final eu vou dar umas dicas de alguns pratos que você pode fazer para melhorar a sua ingesta de gorduras boas e diminuir a de carboidratos ruins para o seu organismo. Então vamos lá, dica número 1 de prato para você se alimentar, principalmente eu gosto de usar isso para o café da manhã, é um belo prato de omelete com bacon ou ovos mexidos com bacon. Por quê? Porque vai ter a gordura boa da gema do ovo, vai ter a gordura do bacon, que você pode utilizar inclusive para untar a sua frigideira, vai facilitar que você faça o seu omelete, você não vai precisar acrescentar a gordura de fora, como por exemplo as gorduras de canola, que já falamos, e você vai ter um prato rico em saúde, com bastante proteína, bastante gordura de origem boa. E isso vai diminuir um pouco a sua ingesta de carboidratos e, consequentemente, vai diminuir a sua sensação de fome, especialmente se você busca emagrecimento. Essa sensação de fome vai te atrapalhar. Então, quem sabe você diminuindo a ingesta de carboidratos, a sua vontade de se alimentar vai diminuir a frequência e você vai conseguir consumir cada vez menos quantidade de alimentos. Óbvio que, de preferência, buscando a ajuda de um nutricionista,
mas se você não tem condições, eu estou querendo te dar uma ajuda para onde você vai, para ter uma ideia do que você está fazendo e não sair por aí fazendo bobagem achando que gordura faz mal. O segundo prato que eu gosto muito de utilizar, mas esse é caso você esteja com vontade de investir um pouco mais na sua alimentação, é um pedaço, por exemplo, de abacate com uma dosezinha de whey protein. Por quê? Porque ele é prático, ele tem uma grande quantidade de gorduras boas do abacate. O abacate tem carboidratos em forma de fibra que o corpo não metaboliza da mesma forma que o carboidrato, e isso é bom. E você vai ficar horas saciado, isso é uma grande refeição para você fazer antes de dormir, porque você vai ter proteínas boas, proteínas quase puras ali do soro do leite, e vai ter a gordura boa do abacate para te deixar saciado por horas enquanto você dorme. Provavelmente você vai acordar até sem fome no dia seguinte. Então experimenta fazer esse prato com abacate antes de dormir. Você pode utilizar um mixer, um liquidificador, ou até no garfo mesmo você esmaga, e esse prato fica sensacional de utilizar antes de dormir. Então experimenta abacate com whey protein. Lembrando que eu não falo marcas de whey protein aqui porque não temos patrocínio ainda. E aí outros tipos de alimentos que você pode consumir, que são práticos até de fazer, são, por exemplo, os cortes de frango, especialmente peito de frango, mas aí ele vai ter pouca gordura, então talvez você tenha que adicionar essa gordura. Mas a gente utiliza bastante a sobrecoxa de frango, que é um pouco mais gordinha, é uma gordura que é animal e o corpo metaboliza bem. Então você pode consumir a sobrecoxa de frango, ela vai ser mais saborosa e mais suculenta em função da gordura e não vai te fazer mal, ao contrário do que as pessoas pensam. Um bom prato de almoço, por exemplo, a sugestão é sobrecoxa de frango, ovos, salada. Você pode ou não acrescentar algum tipo de carboidrato complexo, e aí vai depender tanto da sua orientação nutricional quanto dos seus objetivos. E eu vou falar mais sobre carboidratos no próximo vídeo. E outras duas dicas práticas até e fáceis de fazer são utilizar o que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de guisados ou carnes moídas, tanto de frango quanto de gado. Mas você pode também utilizar as sardinhas e atuns em lata, também são bem propícios, bem nutritivos, tem bastante proteína, bastante gordura. Prefira, caso você não tenha uma orientação médica, nutricional para isso, você pode preferir a sardinha em óleo mesmo, e até o atum em óleo, que vai ter um azeite ali de oliva, vai te ajudar a metabolizar melhor e ter mais saciedade também. E aí, curtiu esse vídeo? Então se você gostou desse conteúdo e gosta desse conteúdo, vai lá embaixo e comenta pra mim o que você achou, se você tem algum tipo de sugestão ou dúvida, se você gostou ou não gostou, deixa pra mim um comentário, eu preciso saber se eu tô te ajudando a seguir num caminho mais saudável. E não se esquece de deixar um like aqui embaixo para ajudar o canal a melhorar. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações para você receber cada vez que eu mandar um vídeo novo pro canal. E não se esqueça de vir conhecer o Espaço Encore, onde a gente trabalha com treinamento funcional, pilates e coaching, aqui no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Se você quer saber mais, me segue lá nas mídias sociais, @malmanpersonal e @in.coretraining, que são os nossos Instagrams aqui do estúdio e o meu pessoal, para você saber um pouco mais do nosso dia a dia, como nós trabalhamos, e manda um direct se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho. Mora em Porto Alegre, vem conhecer o estúdio que você vai gostar do nosso serviço. Um abraço e até o próximo!